Pessoal, tudo bem? A dica de hoje, na verdade, não é uma dica, é uma curiosidade de como eram os primórdios da informática, né? E como foi o primeiro computador conhecido do mundo, até chegarmos ao que nós temos atualmente em relação a processamentos computacionais e linguagens de programação. O primeiro computador, ele se chamava ENIAC e significa Electronic Numerical Integrator and Computer, ou em português básico, é computador integrador numérico eletrônico. E como eu disse, ele foi o primeiro digital eletrônico, né? E existe uma controvérsia de que o primeiro computador teria sido o britânico Mark I, ou Colosso Mark I, como ele era conhecido, mas na verdade ele não era totalmente eletrônico, né? Ele era muito mais uma máquina eletromecânica. Então, por isso, o ENIAC é considerado o primeiro computador. O ENIAC começou a ser desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial para suprir as necessidades do exército americano de calcular trajetórias táticas que necessitavam de muitos cálculos matemáticos e sofisticados cálculos, e eram processos que demoravam muito tempo, algo em torno de 12 a 14 horas. Aqui você tem um exemplo de como era internamente o ENIAC e como ele funcionava. Ele funcionava basicamente através de válvulas, resistores e muitos cabos mesmo. Aqui você tem uma imagem de como elas ficavam dispostas dentro do computador, né, o primeiro. E apesar de ter sido pensado para ser utilizado na própria Segunda Guerra e ter sido começado a produção em 1943, ele só foi realmente utilizado, finalizado a partir de 46. Então ele não chegou a operar efetivamente na Segunda Guerra. Sua capacidade de processamento era de 5.000 operações por segundo, que para os padrões atuais é ridículo, mas era assombrosamente rápido àquela época. Ele possuía aproximadamente 17.468 válvulas, 70.000 resistores e consumia próximo de 200 quilowatts de potência. Operar esse computador, uma máquina como essa, era muito complexo, pois não existiam linguagens de programação naquela época. A programação era feita através de milhares de interruptores, podendo cada um deles assumir o valor de 0 ou 1, como é similar aos computadores atuais. Mas para programar era necessário uma grande quantidade de pessoas que percorriam longas filas de interruptores, dando à máquina as instruções necessárias para executar os cálculos que eles gostariam que ela efetivasse. Foi constituída uma equipe de aproximadamente 80 mulheres dentro da Universidade da Pensilvânia, onde ele ficava, que entre outras funções tinham de calcular manualmente as equações diferenciais necessárias para serem usados para fins de balísticas pelas Forças Armadas Americanas. Inclusive, inicialmente, até uma curiosidade, o termo computador era comumente usado para descrever as pessoas que faziam esses complexos cálculos, mas com o tempo passou a ser associado à própria máquina, ao próprio equipamento, já que àquela altura as máquinas na realidade eram quem passavam a fazer as contas, né, essas equações que antes eram realizadas pelas pessoas. A partir daí, toda máquina com fins parecidos passou a ser conhecida como computador. Então, como dito anteriormente, devido à inexistência de linguagens de programação, a programação ela era basicamente feita através de cartões perfurados, como esses que estão aparecendo aí na tela. Eles tinham, né, essa aparência e precisavam seguir essa exata ordem para a qual haviam sido perfurados para poder o computador executar a atividade que ele foi designado. Retirar da ordem significaria cálculos errados e a perda do trabalho feito, já que eles eram idênticos e colocá-los em ordem novamente era praticamente impossível. O ENIAC era abastecido com esses cartões de forma manual, como a moça da figura aí está ilustrando para a gente.
e como já foi dito, tinha que seguir com exatidão a ordem que eles haviam sido perfurados, porque senão você induzia a cálculos errados e ele não executaria o que desejávamos. Ele precisava também ser conectado por fios, relés e sequências de chaves para que se soubesse a tarefa que deveria fazer. Cada tarefa diferente, ou processo, deveria ser refeito tudo o que havia sido projetado anteriormente para essa nova tarefa. A resposta era dada por uma sequência de lâmpadas que, conforme foi dito anteriormente, ligada significava 1 e desligada significava 0. O ENIAC pesava aproximadamente 30 toneladas e ocupava uma sala inteira de aproximadamente 150 a 180 metros quadrados. Ele era tão grande que tinha de ser montado em formato de U, com 3 painéis sobre rodas para que os operadores pudessem se mover em torno dele e para que coubesse dentro da própria sala, né? Todo o complexo ligado ao computador ocupava uma área, como eu disse, de aproximadamente 180 metros quadrados, 150 metros quadrados para ele e o restante nos outros 30 metros quadrados seguintes. No entanto, mesmo com estas dimensões, a capacidade de processamento era ridícula para os dias de hoje. Ele fazia aproximadamente 357 multiplicações, 38 divisões por segundo. Por volta dos anos 70, já bem lá atrás, até as calculadoras já superavam a capacidade de processamento do ENIAC. E por isso ele ficou operacional por um período não mais do que 10 anos, até por conta também do consumo energético que ele tinha. Segundo um especialista, o Tom Forrest, quando acionado pela primeira vez, o ENIAC consumiu tanta energia que as luzes de toda a Filadélfia chegaram a piscar. Se você acha, algumas pessoas talvez nem conheçam nos dias de hoje, conectores do tipo PS2 e os atuais VGA, se vocês já acham estranhos, hoje em dia nós usamos muito mais USBs e coisas desse tipo, imagine se deparar com esse tipo de conector que está na mão do operador do ENIAC aí. Um operador do ENIAC, antes de tudo, era um herói, pois ele poderia ser eletrocutado lá dentro se fizesse algo indevido ou se uma programadora da época, por exemplo, também deixasse de abastecer os leitores de cartão perfurado na ordem correta. Se ela tirasse um único cartão perfurado da ordem, como eu disse, todo o processo, tudo o que havia sido programado para aquilo se perderia e todo o trabalho feito até aquele momento seria desperdiçado. Então, pessoal, era assim que funcionava o primeiro computador, o ENIAC, o primeiro computador eletrônico, e foi graças a ele, graças a equipamentos como ele e seus similares posteriores, que nós chegamos à quantidade de processamento que temos atualmente, aos supercomputadores, etc. Então, pessoal, era o que tinha para dar hoje de informação. Se você gostou dessa informação, dá uma curtida no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Compartilha com aquele seu amigo se você gostou do vídeo. Se você não gostou, compartilha com o teu inimigo, não tem problema algum. O que importa é a gente atingir a maior quantidade de pessoas possíveis com um canal que não cobra absolutamente nada para dar informações e dicas sobre coisas úteis para o nosso dia a dia. Eu espero ter ajudado mais uma vez a todos. Um forte abraço e até a próxima.